Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente já imaginava, né? Rogério Ceni demitido na madrugada e Renato Gaúcho já tem reunião hoje para assumir o Flamengo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Era questão de tempo, agora ninguém imaginava que fosse às 2h45 por volta disso, da manhã da sexta para o sábado, que as redes sociais do Flamengo anunciariam a saída de Rogério Ceni. As pessoas me perguntavam frequentemente nas nossas lives aqui e tudo mais, e nos vídeos, e eu dizia o seguinte, olha, é óbvio que o Rogério, a gente nota, né, uma instabilidade, mas eu imagino que quando ele não avançar em Libertadores ou Copa do Brasil, que inegavelmente a pressão vai se tornar muito grande, ainda mais com o Renato Gaúcho desempregado, né, na praia esperando o telefonema. Mas eu não imaginei que fosse acontecer nesse momento no Campeonato Brasileiro. Agora, diante dos últimos fatos, dos últimos dias, a gente precisa entender. Não que eu concorde. E, na verdade, não estou nem dizendo que eu concordo e nem que eu discordo, porque realmente o Ceni, desde que chegou ao Flamengo, a sombra do Jorge Jesus é muito grande, né? Aconteceu isso com o Domenech Torrent, aconteceu isso com o Rogério Ceni. Esse trabalho só se sustentaria com títulos. E nem assim o Rogério conseguiu ter tranquilidade. Ganhou um brasileiro, ganhou o Carioca, ganhou a Supercopa, mas perdeu um clássico pro Fluminense no brasileiro, já vinha porrada. Daqui a pouco, não, ele tá com desfalques e tudo mais, mas ainda tem a chance de conquistar mais títulos, perde pro Bragantino em casa, aquelas contestações. Porque realmente o Rogério teve algumas escolhas nesse trabalho dele que a gente pode entender como positivas e outras nem tanto. O sistema defensivo falhou várias vezes? Falhou. Na ausência do Rodrigo Caio, ele transformou o William Arão em zagueiro, foi o cara que deu sequência para o Diego no meio de campo, para ser esse não substituto do Gerson, como era tanto do Jorge Jesus quanto do Domenech, mas um parceiro do Gerson ali no meio, jogando como volante, como primeiro inclusive, né? Tendo o William Arão mais atrás como zagueiro. Ele fez ele tomou algumas decisões autorais com a cara do Rogério. E outras, obviamente, não foram tão aceitas pela torcida, né? Especialmente nessa questão defensiva que é sistêmica, né? O clube acabou sofrendo muito, uma linha mais alta de zagueiros, acabava tomando muitas falhas individuais e coletivas, né? Resultando em muitos gols sofridos e a perda de alguns jogos. Então o Rogério nunca teve necessariamente a tranquilidade, seja do torcedor e especialmente interna no clube. E aí a gente tem relatos dos últimos dias, aí o Caê Mota fez uma matéria, uma reportagem apurando de que o Rogério e a sua comissão estavam cada vez mais isolados, tanto dos jogadores quanto da diretoria, de que havia um conflito, um áudio vazado nos últimos dias de um analista de desempenho falando barbaridades sobre a pessoa do Rogério Ceni. Tem um relatório aí descoberto pelo Mauro César Pereira de que a análise de desempenho do Flamengo colocou o Jeromel e o Kahneman na defesa do esporte antes de uma partida. Então, assim, essas coisinhas foram prejudicando a relação interna, o ambiente que não era mais tão saudável, tão favorável, e a questão técnica do campo, ela se torna, eu não digo secundária, mas ela é o fim de todo um processo. Para você ser técnico de futebol e para você ter sucesso à frente de um time, é óbvio que você precisa ganhar jogos, tá? Mas você, mesmo que o teu time esteja bem fisicamente, os jogadores bem individualmente, enquanto esse time estiver ganhando, as outras questões elas são menores. Quando o resultado não vem, começa a se olhar para o entorno. E o entorno ele é muito grande. Vejam só, né? Já citei aqui alguns setores e alguns aspectos que envolvem um time de futebol. É o treinador, é a comissão técnica, é relacionamento, é gestão de pessoas, são vários setores envolvidos, é a transição da base com o profissional, é a análise de desempenho, é a diretoria. Cara, é muito complexo. Você gerir um clube de futebol. É muito difícil. E o Rogério, eu não conheço o Rogério pessoalmente, tenho uma relação aqui profissional, onde já trabalhei com ele, como atleta, como treinador. É um cara assim, mais distante, mais reservado, né? Mas nunca tive nenhum tipo de problema. Agora, a gente tem indícios, né? Quando ele chega no São Paulo, ele teve alguns problemas internos, no Cruzeiro especialmente, mas o Cruzeiro não é parâmetro. No Fortaleza ele sobrou, ele voou.
Tem relatos do pessoal do Fortaleza de que o Rogério era uma pessoa incrível lá para trabalhar, um profissional de altíssimo nível e tudo mais, tudo que a gente sabe, e não à toa ele colheu 4 títulos, é o maior técnico da história do Fortaleza, tem um legado fantástico no Fortaleza, realmente desenvolveu tudo ali e se tornou um técnico, digamos assim, em evidência. E aí o Flamengo, quando demite o Domenech na saída do Jesus, meio de temporada, podendo ser campeão brasileiro, entre outros títulos, não sabe o que fazer. Bom, tem um técnico no mercado aqui que se sobressai, vamos no Rogério Ceni. E ele deu sequência, como eu disse, com algumas medidas que foram entendidas, outras nem tanto, e infelizmente se inviabilizou por outras questões. Agora, na madrugada foi duro, hein? Eu só não entendi o porquê, sabe? Eu não sei, será que o dirigente pensa assim, bom, vamos soltar agora porque não tem muita gente acordada? Como se os caras não fossem acordar na sequência, como se o mundo não ficaria sabendo. Não entendi muito bem porque o clube quis anunciar dessa forma. Parece que o cara sai meio às escuras, meio à francesa, meio tipo assim, sai de fininho da balada, sabe? Sai pra ninguém perceber. Aí amanhã, quando a gente tá com, pô, fulano saiu que horas? Nem vi ele sair, sabe? Parece uma coisa assim, não deu pra entender porque o Flamengo fez isso. Mas enfim, tem várias decisões da diretoria rubro-negra que eu não sou favorável, né? Acho que eles não têm uma condução muito interessante sobre o futebol, sobre várias questões. Enfim, mas o resultado, a consequência óbvia disso é óbvio, com o perdão da redundância, que é o Renato Gaúcho, que está na praia só esperando o telefonema. Recusou o Corinthians, recusou uma volta para o Grêmio. Foi especulado essa possibilidade, mas não necessariamente aconteceu de fato. Mas poderia ter voltado para o Grêmio nessa saída do Thiago Nunes. Recusou o Corinthians naquele momento, queria tirar férias. Parece que as férias serão interrompidas, inclusive com redução salarial, reduzindo aqueles vencimentos que ele ganhava no Grêmio, que já passava de 1.100.000 por mês. O Flamengo vai tentar chegar próximo disso, mas ele está disposto porque é o Flamengo. O Renato quer a seleção brasileira, o Renato sempre quis treinar o Flamengo, o Renato sempre quis um time de 200 milhões, um time de grande orçamento para disputar títulos, ele é um vencedor, viu que no Grêmio nos últimos anos não estava conseguindo e agora vai ter nas suas mãos, né, um time de muito potencial. Eu já estou definindo aqui o Renato como novo técnico, né? Mas a informação é que tem uma reunião hoje no final da tarde do Renato, seu empresário, o Gerson Oldenburg, o gauchinho, com o Bruno Spindel, o CEO, o diretor executivo, né? O Marcos Braz, vice de futebol, e o Rodolfo Landim. Toda essa cúpula vai se reunir no final da tarde de sábado para definir a contratação. Agora, se o Flamengo vai se reunir com o treinador, se quer o treinador, o treinador sempre quis o Flamengo, já aceitou reduzir, acho que não tem por que a gente imaginar que não vai fechar, né? Só uma questão muito, sei lá, muito grave pode fazer que isso não aconteça. O Mauro César, inclusive, noticia que o Flamengo quer o Renato já contra o Defensa e Justiça na quarta-feira pela Libertadores. Ou seja, teremos Renato Gaúcho de volta. Ele que saiu na pré-Libertadores com o Grêmio, volta para a Libertadores nas oitavas de final comandando o Flamengo. Olha como o futebol é dinâmico, é maluco, tudo acontece a todo momento. A gente vai ficar ligado nas notícias aí, assim que eu tiver mais informações eu passo aqui para vocês. O que vocês acharam dessa história toda? Saída do Ceni, concordam? Chegada do Renato, tá de boa? Comenta aqui, inscreva-se no canal, deixa o teu like também. Eu volto na próxima. Tchau!